Bom dia, prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje o título da nossa mensagem é Espiritualidade e Psicologia, estabelecendo pontes. O texto bíblico para a nossa reflexão está em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Assim diz a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos humildemente que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender este importante ensinamento que tu tens a nos transmitir no dia de hoje. Que nós possamos assimilar aquilo que tu tens a nos ensinar e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recentemente, a APA, Associação Americana de Psicologia, publicou um livro intitulado Espiritualidade Relacional em Psicoterapia, curando o sofrimento e promovendo o crescimento. Neste livro, os autores, que são autoridades renomadas na área de psicologia nos Estados Unidos, publicaram uma série de estudos científicos mostrando os benefícios que a espiritualidade traz no alívio do sofrimento humano. Estes autores reuniram os estudos mais modernos na área de integração entre a espiritualidade e a psicologia. É um livro realmente fundamental para aqueles que desejam estudar melhor essa forma de integrar conceitos, práticas da espiritualidade com a psicoterapia. Até poucos anos atrás, havia muito preconceito no meio médico, no meio científico em geral, com relação a esse assunto. Era muito raro encontrar um profissional que defendesse a integração da espiritualidade com a psicologia e a medicina. A maioria achava que não se poderiam misturar estes assuntos. Hoje, pelo contrário, existem robustas evidências científicas de que esta integração é necessária para que se possa, inclusive, abordar o nosso cliente, abordar o ser humano de uma maneira integral. Porque o ser humano não é apenas o seu componente biológico, nem apenas o seu componente psíquico,
mas ele é também o seu componente relacional, o seu componente espiritual. A maioria das pessoas concorda que existe nelas uma dimensão espiritual. As pessoas podem até ter religiões diferentes, práticas diferentes, mas as pessoas, pelo menos na sua grande maioria, consideram que a espiritualidade é uma dimensão importante nas suas vidas. O Tratado de Medicina de Família e Comunidade traz, no seu capítulo de espiritualidade, alguns dos benefícios observados na aplicação da espiritualidade em relação à saúde mental e física das pessoas. E existe um dado que eu achei extremamente interessante, até revolucionário em se tratando de ciência. Existem estudos mostrando, por exemplo, que os efeitos da espiritualidade na prevenção de doenças cardiovasculares são superiores ao do emprego de estatinas, que são drogas modernas utilizadas na prevenção e no tratamento das doenças cardiovasculares. Então, veja a que ponto a espiritualidade impacta na saúde do ser humano. Ao ponto em que os efeitos benéficos da espiritualidade são superiores ao uso de algumas drogas modernas no tratamento dessas doenças. Existem também, claramente, efeitos benéficos da espiritualidade na nossa saúde mental. O doutor Harold Koenig escreveu um livro clássico chamado Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade. Nesse livro, o Dr. Koenig mostra a quantidade surpreendente de estudos científicos demonstrando os benefícios da espiritualidade em alguns distúrbios emocionais, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão, que são verdadeiras epidemias em se falando de doenças mentais. A Organização Mundial de Saúde calcula que lá por volta de 2030, a depressão será a doença que mais afastará as pessoas do trabalho. E nós temos já várias drogas antidepressivas, muitas modernas, inclusive, porém, os estudos mostram que o impacto da espiritualidade na abordagem, no tratamento de transtornos ansiosos e depressivos é muito significativa. E não só isso, o Dr. Harold Koenig mostra que existe um efeito benéfico da espiritualidade na recuperação e no tratamento de doenças crônicas, principalmente para ajudar aqueles pacientes que estão com doenças muito graves, às vezes até terminais. Eles encontram um grande alívio, inclusive no seu sofrimento físico, quando se emprega a espiritualidade no seu tratamento. Por que isso? Porque a espiritualidade está ligada a valores. A espiritualidade ajuda as pessoas a encontrarem um sentido para as suas vidas.
A espiritualidade ajuda as pessoas a se sentirem úteis, a encontrarem um significado também para o seu sofrimento. E a espiritualidade ajuda muitas pessoas doentes a recuperarem a esperança e a serem pacientes com a sua situação. A esperança, a paciência, a sensação de que a pessoa é útil, de que a pessoa é importante, tudo isto ajuda o organismo a funcionar de maneira mais eficaz. Nós sabemos que existe em nosso corpo humano uma integração entre o sistema nervoso central, que inclusive está conectado ao ambiente externo, às circunstâncias, entre o sistema nervoso central, o sistema endócrino, que são os nossos hormônios, o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, o sistema cardiovascular. Todos esses nossos sistemas funcionam de uma maneira integrada, inclusive respondendo à nossa situação emocional. Então, se eu estou triste, desanimado, deprimido, por mais que eu tome medicação antidepressiva, essas emoções negativas vão impactar negativamente no meu sistema imunológico, na minha parte hormonal, no funcionamento do meu coração. Vai diminuir a minha capacidade de defesa contra as infecções, contra as doenças. Claro que existem outros fatores também que influenciam na minha saúde, como, por exemplo, a minha rotina de vida, a prática rotineira de exercícios físicos, a alimentação. Mas nós não podemos nos esquecer da espiritualidade. Não adianta nada eu tomar remédios ultra sofisticados se a minha defesa está baixa. E, entre outros fatores, para a minha defesa do meu corpo estar funcionando de maneira positiva, saudável, é importante que eu trabalhe a espiritualidade na minha vida. Mas, afinal de contas, o que é a espiritualidade? A espiritualidade pode ser compreendida, de acordo com vários autores que estudam esta área, como a busca do sagrado, a busca de uma realidade que seja transcendente, algo maior, que esteja ou dentro de mim ou fora de mim, mas algo maior simplesmente do que o meu ego. A busca desta transcendência me ajuda a me conectar com a essência da vida. Ajuda a me conectar com os outros. Esta busca da transcendência me ajuda a desenvolver um sentimento de compaixão e assim a aceitar a mim mesmo e as outras pessoas. Eu passo a não mais julgá-las de maneira áspera, mas eu me torno mais tolerante, mais condescendente com as pessoas. A espiritualidade me ajuda a desenvolver uma atitude de colaboração com a sociedade. E assim eu passo a me sentir útil e a perceber que a vida tem um sentido de missão. E por isso, o Dr. Bill O'Hanlon, um importante estudioso
da área de espiritualidade, em seu livro Solution Oriented Spirituality, que traduzido seria a espiritualidade orientada para a solução, escreve que a espiritualidade tem 3 componentes que são os 3 Cs: conexão, compaixão e contribuição. E para nós, cristãos, a espiritualidade tem uma dimensão central nas nossas vidas. Ela ocupa a nossa parte nuclear, o núcleo do nosso ser. Para nós, à luz da revelação do Novo Testamento, o nosso alvo e o nosso modelo supremo de espiritualidade é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é, inclusive, a fonte da nossa vida espiritual. Para nós, a espiritualidade cristã pode ser concebida como uma vida de relacionamento. Uma vida de relacionamento com Jesus Cristo, uma confiança no amor incondicional de Deus por cada um de nós e uma confiança no seu cuidado providencial pelo ser humano e uma vida pautada por valores, que são os valores do reino de Deus. A ética, a honestidade, o altruísmo, o amor, a fraternidade, a solidariedade. A Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala, na sua sabedoria milenar, sobre o impacto da espiritualidade e da fé na saúde do ser humano. E existe algo interessante que pode ser dito a respeito do termo, da palavra, que é provavelmente a palavra que aparece com mais frequência na Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se você perguntar a qualquer pessoa que conheça um pouco a Bíblia e disser para essa pessoa qual é a palavra mais frequente na Bíblia, a pessoa vai responder provavelmente salvação. Pois bem, a palavra salvação na língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, significa cura integral. Olha que coisa interessante, nós estamos em 2020 e faz muito pouco tempo na história da medicina e da psicologia, mas muito pouco tempo mesmo, em que se fala sobre cura integral. Pois é, a Bíblia, 2000 anos atrás, já dizia que salvação é cura integral. E é um processo contínuo, diário. Como nós podemos ser saudáveis? A Bíblia, e aqui particularmente neste texto de Paulo para os Filipenses, fala sobre algumas atitudes importantes que nós devemos desenvolver nas nossas vidas a fim de sermos saudáveis. E o apóstolo Paulo começa pela alegria. A alegria é uma atitude fundamental para eu poder viver uma vida saudável. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha que coisa interessante.
Paulo está ordenando que o cristão desenvolva essa atitude de alegria. Aqui não é uma alegria qualquer, porque é uma alegria no Senhor. O que significa isso? O ser humano, normalmente, percebe que os seus sentimentos oscilam conforme as circunstâncias. Para aqueles que entendem um pouco sobre linguagem geométrica, nós podemos dizer que a alegria do ser humano é semelhante a uma onda senoidal, assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. Quando as circunstâncias são positivas, nós, seres humanos, temos a tendência de ficarmos felizes. Mas quando as circunstâncias são negativas, rapidamente nós desanimamos, perdemos a coragem, ficamos tristes, perdemos a esperança. Mas é exatamente este ponto que Deus, por meio de Cristo, por meio dos seus profetas e aqui por meio do apóstolo Paulo, quer chamar a nossa atenção para nós não cairmos neste erro. Quando eu vivo de uma maneira espiritual, quando a minha vida é pautada na fé, a minha alegria não vai estar relacionada às circunstâncias. E é por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Ou seja, quando o foco da minha vida é Deus, quando o foco da minha vida é o reino de Deus, quando o alvo da minha fé é Jesus Cristo, é viver em relação a Cristo, numa relação de proximidade, de intimidade, os meus olhos não estarão direcionados para as circunstâncias. Isso não significa que eu vou ser uma pessoa alienada em relação à vida. Eu estou mergulhado nas circunstâncias, porém, espiritualmente, eu me concentro em Cristo e na graça de Deus. Quando eu percebo que, apesar de todo o sofrimento, a minha ligação maior não é com as circunstâncias, mas é com Cristo e com Deus, aí sim eu consigo viver com alegria. E aí vem o grande paradoxo da vida cristã. Quantos cristãos, apesar de toda a perseguição que sofreram, apesar das dificuldades que enfrentaram, conseguiram manter a sua alegria. Aqui existe uma passagem na Bíblia muito interessante, que está em 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz que orou 3 vezes a Deus para que retirasse dele o espinho na carne. Não é, evidentemente, um espinho, mas é uma dificuldade tremenda que ele estava enfrentando. Alguma perseguição ou uma enfermidade. E Paulo, com toda a sua fé, orou 3 vezes para que Deus removesse dele esse sofrimento. E ele recebe uma visão em que Jesus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: por isso eu me alegro nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Ou seja, Paulo conseguia compreender, na verdade, ele teve que aprender essa lição através do sofrimento. Paulo conseguiu compreender que quando nós estamos ligados a Deus, quando estamos conectados a Deus, que é o centro da transcendência, toda a dificuldade pela qual nós passamos vai se reverter para o nosso bem, para o nosso crescimento pessoal. Por isso que ele escreve aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, para sermos saudáveis, é importante nós desenvolvermos uma atitude de confiança. Confiança faz parte da espiritualidade. Paulo escreve assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui Paulo coloca a confiança em Deus, a confiança na sua soberania, no seu cuidado, no seu amor, como um remédio eficaz contra a ansiedade. Obviamente, nós não estamos afirmando que a confiança em Deus vai impedir 100% que uma pessoa possa sentir ansiedade ou desenvolver um quadro de ansiedade na sua vida. Mas a confiança em Deus é um remédio, é um recurso extremamente eficiente para nos ajudar, seres humanos limitados que somos, a lidar com o grave problema da ansiedade nas nossas vidas. Vocês se lembram que eu falei lá no início da mensagem? Para eu ter saúde, eu também tenho que praticar exercício físico, eu também tenho que me alimentar de uma maneira equilibrada. Não adianta só ter fé. A ansiedade é causada por uma série complexa de fatores, mas é um erro grave quando nós, para lidarmos com a ansiedade, partimos única e exclusivamente para meios naturais ou para a prática para o uso de remédios ou para uma psicoterapia e deixamos de lado um recurso valioso que é a nossa espiritualidade, que é a nossa fé em Deus. Deixe que a fé em Deus seja um recurso à sua disposição para lidar com essas dificuldades emocionais que acometem a todos nós. Paulo diz: exponha diante de Deus, pela oração, aquilo que aflige a tua alma. Ninguém melhor que o Criador conhece a sua estrutura psicológica, emocional, a sua história de vida, os seus traumas de infância, as dificuldades que você enfrentou no decorrer da adolescência, no início da sua vida como profissional, no início da sua vida como cônjuge. Deus sabe, até melhor do que você, o que você passou. Viva uma vida de intimidade
com Deus. Abra o seu coração para Ele. Isso é uma vida espiritual plena. E depois, Paulo continua assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui a Bíblia expõe um princípio de saúde mental e espiritual que nós, como médicos, psicólogos, cientistas, aprendemos há muito pouco tempo. A terapia cognitivo-comportamental se baseia exatamente neste princípio. Ela parte da ideia de que são as nossas crenças, a maneira de enxergarmos o mundo, a maneira de nós nos vermos e vermos os outros. São as nossas crenças que influenciam de maneira significativa, que influenciam de maneira significativa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. A terapia cognitivo-comportamental ajuda o cliente a mudar a sua maneira de pensar, a mudar as suas crenças básicas, para que ele então tenha sentimentos e atitudes mais funcionais, construtivas, positivas. As atitudes destrutivas, negativas, resultam de uma compreensão equivocada da vida, uma compreensão equivocada do mundo. E aqui eu quero citar um psicólogo chamado Van Jones, que é um analista transacional. A análise transacional é uma teoria da personalidade e uma corrente dentro da psicoterapia. Esse analista transacional, Van Jones, escreveu recentemente um artigo cujo título, traduzido para o português, é Análise Transacional, a tradição judaico-cristã e valores religiosos. Nesse seu artigo, Van Jones faz uma análise da crise de moralidade pela qual passa a maioria da humanidade. Hoje, nós vivemos uma crise global, não é no Brasil, não é nos Estados Unidos. Hoje nós vivemos uma crise global de ética, de valores. Uma crise de moralidade. E Van Jones faz a sua análise do motivo pelo qual nós estamos passando por esta crise. E ele faz uma ponte com a Bíblia. Van Jones foi pastor também, trabalhou como pastor durante um período da sua vida. Ele diz que o pecado, à luz da teologia, à luz da Bíblia, e aqui ele cita um famoso teólogo do protestantismo chamado Paul Tillich. O pecado é um estado de alienação existencial. O pecado, muito mais do que um ato, é uma condição, é um estado do ser humano
que se recusa a aceitar que ele já é aceito por Deus. O pecado é a recusa do ser humano em acreditar que ele é amado e aceito por Deus. Na linguagem da análise transacional, nós podemos traduzir o conceito de pecado dizendo que o pecado é a recusa do ser humano em aceitar a sua oqueidade. O que é a oqueidade? A oqueidade corresponde à nossa essência, à nossa dignidade, ao nosso valor como seres humanos. Ela não tem a ver com comportamento, ela tem a ver com essência. Ivan Jones diz que quando o ser humano se recusa a aceitar a sua oqueidade, isso é a raiz do pecado, do ponto de vista da análise transacional e também do ponto de vista bíblico, quando o ser humano se recusa a aceitar que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma das primeiras afirmações da Bíblia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, é o primeiro capítulo da Bíblia. O livro de Gênesis diz: o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o ser humano não aceita que a sua essência foi criada por Deus, e quando ele não aceita, como está lá no livro de Gênesis, que essa essência é boa, porque tudo que Deus criou é bom, ele se desconecta de si mesmo e passa a, como diz Van Jones em seu artigo, passa a praticar atos destrutivos em relação a si mesmo, em relação aos outros, até para justificar a sua crença de que ele não é ok, de que ele não tem valor, de que ele não é digno, porque as nossas crenças dirigem as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Se eu não acredito que eu sou digno de valor, se eu não acredito que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que a minha essência é tremendamente significativa em termos de valor, se a minha crença central é de que eu sou uma pessoa má em termos de essência, não em termos de comportamento, eu vou agir dessa maneira. Eu vou desenvolver um script de vida extremamente negativo. E é isto que nós estamos vivendo hoje no mundo. O mundo caminha em direção ao caos, porque a humanidade está mergulhada num script negativo. Porque a humanidade, devido à sua cultura consumista, materialista, perdeu o contato com a sua essência, com o seu valor intrínseco como seres humanos. E por isso nós estamos desfiladeiro abaixo. Mas há uma possibilidade de reverter isso, que é incentivando o desenvolvimento da espiritualidade, particularmente da espiritualidade sob a perspectiva cristã, ajudando as pessoas a se reconectarem a Deus por meio da pessoa de Cristo, a encontrarem o seu valor que perderam na pessoa de Jesus. E aqui eu cito novamente o Van Jones em relação ao seu artigo, quando ele diz o seguinte:
Enquanto a maioria das religiões procura ensinar ao ser humano como obter a salvação, o cristianismo diz o contrário. Você não precisa conquistar a salvação. Deus já providenciou a sua salvação em Cristo. Você precisa simplesmente confiar em Deus e em Cristo, em desenvolver um relacionamento pessoal com Ele, para que esta salvação, que já foi conquistada por Cristo, se torne uma realidade operante na sua vida. E para concluir, uma terceira atitude para sermos saudáveis é desenvolver a compaixão. Vocês se lembram dos 3 Cs da espiritualidade? Conexão, compaixão e contribuição. A compaixão e a conexão levam automaticamente à contribuição. O que também aprendestes, diz Paulo, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando eu me conecto a Deus, me conecto à minha essência, me conecto ao outro, me conecto a você, quando eu me aceito como eu sou, aceito você como você é, quando eu passo a sentir com você, eu desenvolvo a compaixão. E a compaixão é obra do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Toda a vida espiritual não provém do nosso esforço próprio. Nós não temos as forças necessárias, só nós isoladamente, para desenvolvermos uma vida espiritual plena. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do poder de Deus nas nossas vidas. Esse poder já está à sua disposição por meio de Jesus Cristo. E esse poder se desenvolve à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento pessoal com Deus. Como dizia o teólogo de Harvard, James Fowler, a fé madura leva ao serviço, à compaixão, ao trabalho pelo próximo. Nós passamos a compreender que a nossa vida é uma vida de missão, é uma vida de serviço. Não para mim, é uma vida de serviço para o próximo. E esse é o conceito do reino de Deus. Um conceito onde não há ninguém desocupado. Todos nós temos uma missão a cumprir. Você é extremamente importante para Deus. Deus precisa do seu trabalho. Ele precisa da sua colaboração. Ou você acha que Deus poderia fazer tudo sozinho? Ele até teria poder para isso. Mas Ele quer que você e eu sejamos os seus braços, as suas mãos, as suas pernas. Que nós possamos, neste mundo difícil, até caótico em que nós nos encontramos hoje, especialmente diante desta pandemia que está ceifando a vida de tantas pessoas, que nós possamos desenvolver a espiritualidade nas nossas vidas.
que nós possamos manter uma atitude de alegria focada em Deus, focada em Cristo. Que nós possamos confiar no amor incondicional de Deus e no seu cuidado por cada um de nós. E que possamos, assim, desenvolver a compaixão e o trabalho pelo próximo. Isso nos ajuda a encontrar um sentido, um propósito, um significado para as nossas vidas. Essa é a chave para a felicidade. Essa é a chave para uma saúde integral. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos a ser pessoas espirituais, ajuda-nos a concentrar o foco dos nossos olhos espirituais na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos ser pessoas alegres no Senhor, que possamos desenvolver uma atitude de confiança no Teu amor e no Teu cuidado, e que possamos agir com compaixão e desenvolver um serviço para a sociedade. Ajuda-nos neste propósito. Nós contamos com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Uma excelente semana para você. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.